estar em tua casa. Maravilhoso é erguer as mãos pra ti. Maravilhoso é sentir a tua presença. Para tudo que você está fazendo aí. Porque agora está começando o programa Direção Certa, um programa feito por jovens aqui da Igreja Congregante em Cristo, mas que é para toda a família, né? Ou todo aquele que tem sede da Palavra de Deus. Hoje nosso assunto é sobre amor e também vamos falar de amor ao próximo. Hoje vamos conhecer um pouquinho a respeito do amor de Jesus e o sacrifício dele na cruz. Mas antes de começarmos esse assunto, eu quero apresentar aqui meus convidados especiais, esses três que primeira vez, né, no programa, são calouros aqui no programa, nunca participaram, mas estão aqui em nome de Jesus, né, para ornamentar essa equipe aí, deixar a equipe mais bonita. Amém? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus, e contigo? Amém. Tudo bem. Glória a Deus. Tudo bem, Thiago? Amém. Tudo bem, irmão? A paz do Senhor, irmão. Senhor. Com grande honra, né, que a gente se encontra aqui. Né? Meu nome é Clarice, eu sou obreira, né, faço parte do grupo Caminhando com Cristo, né, que é um grupo de visitação e evangelismo da igreja, né? Um grupo abençoado, em nome de Jesus, que me deu a honra de ser participante dele, né? Como a honra de estar aqui contigo agora, com os irmãos aqui, falando do amor de Deus para o povo, né? De amor de Deus para quem está ouvindo, né? Em nome de Jesus. Amém. Fala o seu nome aí, irmão, o pessoal de casa te conhecer também. Eu sou o William, sou membro aqui da igreja local e é um prazer estar aqui no programa Direção Certa aqui com vocês. Amém. Agora a nossa irmã aqui. Meu nome é Alessandra, também faço parte dessa maravilha de Deus que é a Igreja Congregante em Cristo, também do grupo Direção Certa, em que nós estamos gravando o programa agora. Amém. Antes da gente começar, eu vou pedir para nossa irmã Clarice, que é obreira aqui da igreja, para que ela nos dirija uma oração, para que o Espírito Santo venha estar conosco e dirigir esse programa aqui. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, lhe pedindo que o Senhor derrama a Tua graça, a Tua bênção, Pai. Que o Senhor, o Teu Espírito venha dirigir esse programa, Pai. Que o Senhor venha conduzir, Senhor, as nossas palavras, Pai. Que caia no ouvido de quem está ouvindo, quem está assistindo, Pai. Caia com unção, com graça, Pai. Oh, Deus de poder, Deus de glória. Que caia no ouvido de cada um como Tu queiras, como Tu deseja, Pai. Dirige, Senhor, as nossas palavras, Pai. Derrama Tuas bênçãos sobre esse programa, Pai, sobre esse jovem dessa igreja, Pai, que o Senhor possa vir cada dia mais edificar, Senhor, que o Senhor possa vir cada dia mais, Senhor, livrar eles de toda armadilha, Senhor, que encontrada no mundo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, derrama a Tua bênção, Pai, a Tua porção dobrada do Teu Espírito, Pai, sobre cada jovem, Senhor, não só desse ministério, Pai, mas de todos os lugares, Senhor, que a Tua palavra possa alcançar todos os corações, ó Pai, que o Teu amor possa atingir, Senhor, cada jovem, cada um, Pai, busca com o Teu poder e a Tua glória, Pai. Dirige esse programa, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, para a gente começar então, eu vou ler aqui um versículo muito conhecido no nosso meio, no meio cristão e talvez até lá fora por aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, que está em João, no capítulo 3, o versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, né? Porque aqui fica expressado realmente o amor de Deus por toda a humanidade, né? E assim, a gente sabe que Deus, na sua infinita grandeza, Ele tem muitas características e muitas qualidades. Podemos citar vários aqui, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, né? Que Deus é um Deus de glória, um Deus de poder, um Deus, né? De várias formas. Mas qual é a principal e talvez a maior característica do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra? É o amor, né? O amor de Deus, ele é incondicional. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo nós sendo falhos, mesmo assim Ele nos amou. Tanto que Ele entregou o seu filho na cruz, o único filho, para estar morrendo por nós, né? Para estar lá, sofreu tudo que Ele sofreu, foi cuspido, e mesmo assim Ele nos amou. Ele falou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas Ele falou: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. E assim foi feito, né? Amém. E isso que você falou é legal, porque assim, em 1 João,
no capítulo 4, o versículo 7 e o 8 da palavra de Deus, diz assim, ó, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor vem da parte do Senhor. E de todo aquele que ama, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o versículo 8, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Confirmando aqui o que a irmã disse, né? O nosso Deus é amor, e aquele que não ama, a palavra diz que esse não conhece Deus. Né? Porque Deus, o nosso Deus poderoso, a sua essência, ela é inteira amor. Né? Ela é inteira em amor. E glória a Deus por isso. Né? Porque esse amor, a palavra diz que é um amor que nos constrange. Né? Porque foge do nosso entendimento, a compreensão desse sentimento que Deus teve pela sua criatura. Né? Quando Deus criou o homem. E eu queria ler um versículo aqui para vocês, da palavra de Deus também, eu queria que vocês comentassem. Que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 14, que diz assim, ó, o amor de Jesus nos une e estamos convictos de que um homem morreu a favor de toda a humanidade. E a implicação é que toda a humanidade já estava morta. E aí? A palavra do Senhor ali diz que o amor de Jesus nos une. E ele morreu por uma humanidade, mas a palavra diz que essa humanidade já estava morta. Por quê? Olha, aí já vem desde o Jardim do Éden, né? Não tem como não falar desse amor desde lá do jardim, né? Sim. Porque esse amor nos une desde lá. Porque se não fosse por amor de Deus pela criatura que Ele fez, nós não estaríamos aqui, né? Ele nos amou tanto que Ele expulsou Adão e Eva do jardim para não comer da outra árvore, né? Que era da vida eterna. Que daí nós não estaria aqui. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, aí já vem o amor de Deus. Então, por isso que a gente fala assim, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo. Porque Jesus já estava com o Pai, né? Desde quando foi feita a criação, né? Então, quando Ele enviou o Seu único Filho para morrer por nós, foi para resgatar, né? Porque nós já estávamos mortos, nós já tínhamos morrido. Se Jesus não viesse, não morresse, como a irmã Alessandra colocou, se Ele não sofresse todas as humilhações, sofresse todos os pecados, por amor a nós não estaríamos aqui. Porque nós já estávamos perdidos, por causa do pecado. Então as pessoas não entendem muito. Falam assim, mas que Deus é esse? Nos castigou, tirou Adão do paraíso, tem doença, tem enfermidade? Não, Deus é amor. Se nós temos enfermidade, não é porque Ele quer, é porque nós somos nascidos do pecado. Mas Ele é misericordioso, Ele é amor a ponto de nos curar, de nos limpar, né? Quando nós se arrependemos de todos os nossos pecados, Ele vem, nos perdoa, nos lava, nos limpa e nos dá a vida eterna. Né? Porque a nossa vida não é aqui, né, irmão? É verdade. A nossa vida é com Jesus. Isso é o amor de Deus, isso é o amor de Jesus. Verdade. Jesus nos ama tanto que suportou tudo aquilo, né? E sem esquecer que quando por Ele ser tão amor, quando o ladrão estava morrendo do lado dele, né? Era ladrão, né? Estava morrendo porque merecia, né? E Jesus fez condenado por nós. Né? Por amor a nós, né? Mesmo assim, o ladrão se arrependeu na hora e ele falou assim: hoje ainda nós vamos te ver no paraíso, né? Então, para ver que amor, né? Perdoa na hora, né? Então tem aquela palavra também na Bíblia que diz assim: os últimos serão primeiros. As pessoas também não entendem isso. Isso também é amor de Deus, porque os últimos serão primeiro. Eu posso estar 20, 40 anos no ministério, mas o William chegou há 3 meses. Para Deus não há diferença entre os meus 40 anos e os 3 meses dele. Ele nos ama igual, Ele quer nos salvar igual, né? Então, esse amor maravilhoso de Deus, né? Que nos resgatou, Ele nos criou e nos resgatou, né? E continua nos salvando ainda, né? E nos amando todos os dias, né? Todos os dias. Porque, só complementando o que a irmã Clarice disse, quando a palavra diz aqui que a implicação é que toda a humanidade já estava morta, é porque a humanidade estava no pecado. É que antes da gente conhecer a Deus, antes da gente vir para o ministério, conhecer a palavra, aceitar o amor de Cristo para conosco, aceitar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, a gente está morto. Sim. Depois nós começamos a viver uma vida de alegria, uma vida de bênção, uma vida de poder, uma vida de unção, se assim deixarmos Deus trabalhar e agir em nossas vidas. Amém.
E porque a palavra diz ali que o salário do pecado é o quê? É a morte, né? Então, quando a humanidade já estava morta, porque a humanidade vivia no pecado, então já tinha uma condenação, que era a morte, tanto física quanto espiritual, né? E o amor de Deus que se manifestou em Jesus foi justamente isso. Foi o plano de Deus, do Criador, de resgatar a sua humanidade de volta a Ele, porque a humanidade estava longe, perdida, sem um Deus, né? sem um caminho certo a se seguir. E Deus resgatou através de quem? Através de Jesus. Uma humanidade que já estava morta, uma humanidade rebelde, que não queria saber de guardar a palavra de Deus, não queria saber de guardar os mandamentos do Senhor. E mesmo assim, sendo um povo rebelde, um povo que erra, um povo que falha, um povo que pecava, mesmo assim Deus manteve o seu amor. Olha que amor. E isso é que é bonito. Olha que amor. Em Isaías 43, 25, diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É um Deus de misericórdia, porque por mais Olha que a misericórdia a de gente Deus. falha, a gente erra, a gente tem um Deus justo e misericordioso, que nos perdoa das falhas que a gente comete todos os dias, né, irmã? Porque Verdade. a gente comete todo dia falha. A gente não vai conseguir nunca ser perfeito. Perfeito só existiu um, que foi Jesus Cristo, que andou por essa terra, e o nosso Pai, né? O Criador de tudo. Mas nós, como seres humanos, nunca vamos alcançar a perfeição, né? O que nós fazemos todo dia é nos aperfeiçoar. A gente deixa uma falha aqui, deixa uma falha ali, mas em algum momento, em alguma área de nossa vida, a gente vai ser falho. Mas nós temos um Senhor bondoso que nos perdoa. Se a gente tem um verdadeiro arrependimento, a gente se arrepende do que fez, Ele é compassivo e misericordioso para nos perdoar, né? Desse erro, desse pecado. Além de perdoar, Ele não lembra, né? Ele não lembra, Né? Mas que esquece. Mas né? nós, ser humano, que somos maldosos, nós, ser humano, que não temos amor, né? Porque não tem como falar de amor de Cristo se não falar nos mandamentos do Senhor, né? Porque os mandamentos do Senhor são 10, né, irmão Tiago, né? São 10 mandamentos. 4 mandamentos é amor, de você direto com Deus. 6 é você direto com o próximo, né? E os 2, né, resume em amor, né? É amar a Deus sobre todas as maneiras e amar o próximo como a ti mesmo. E como é difícil guardar esse mandamento, amar o próximo. As pessoas pensam que, não, o difícil é guardar os outros. Não, mas o difícil é amar o próximo. É perdoar aqueles que nos ofendem. Isso é amor. Perdoar o nosso irmão, perdoar quem nos fez mal, é amor, né? Então, a palavra do Senhor diz que para nós não dever nada para o irmão, a não ser o amor, né? Verdade. Então, assim, só para vocês de casa entender, é que é o seguinte, quando nós guardamos todos os 10 mandamentos, nós estamos amando tanto a Deus quanto ao nosso próximo. E quando falamos de retribuir a Deus todo o amor que Ele sentiu por nós, nós retribuímos como? Dessa forma, dessa maneira, obedecendo o seu mandamento, obedecendo a sua palavra, né? Tentando nos consertar, né? Porque assim, todo pai gosta, nós aqui todos somos filhos, todo pai gosta de um filho obediente, né? Que segue ali o conselho que o pai deu, que obedece uma ordem que o pai deu. Quando não fazemos isso, somos um povo rebelde, né? Muitas vezes somos até castigados ali, o pai vem e puxa a orelha, né? Dá uma chineladinha. Inclusive, Deus também faz isso, porque a palavra de Deus diz que Ele corrige quem Ele ama, né? Mas o que agrada o coração de Deus, o que agrada o coração do nosso Pai é a obediência, né? É a gente guardar os mandamentos, ser obediente à voz, à palavra do Senhor. Né? Então, se você de casa quer retribuir o amor de Deus, faça isso. Obedeça a palavra, segue isso aqui, ó, que a gente brinca aqui na igreja, que é o manual de instrução de como o crente viver bem nessa terra. E está tudo aqui. A obediência é vida, né, Tiago? Assim como a obediência, se você obedecendo, você está tendo vida. Claro. E a desobediência representa a morte. Sim. E antes de a gente conhecer Cristo Jesus, a gente anda em morte, porque a gente anda em desobediência. A gente só conhece Deus e aprende a amar a Deus quando a gente começa a amar Ele, conhecendo a palavra dEle, e amando o irmão também, assim como a palavra dEle diz. E sem a ajuda dEle, a gente não consegue amar o próximo, amar a Deus, da forma que Ele colocou para nós, que é para fazer, né? Verdade, sem mim nada podereis fazer, Jesus disse, né? Então, tudo quando a gente for fazer, precisamos de Jesus. Sem Jesus não conseguimos amar o próximo, como o irmão disse, não conseguimos guardar os mandamentos, nem vontade de vir na igreja, de orar, ou de até mesmo ler a palavra, não temos essa vontade, porque necessitamos de quem? De Jesus, que o Espírito Santo dele é que nos move a fazer todas essas coisas.
né? A ler a palavra, a orar, a buscar e querer encontrar o Senhor. E quem nos move a fazer isso é o Espírito de Deus. Então, sem o Espírito, né, de Deus, sem Jesus vivendo nas nossas vidas, jamais poderíamos fazer alguma coisa dessas, porque precisamos do Senhor. Até a irmã Clarice costuma dizer, né, irmã, eu nunca esqueço, que até para adorar o Senhor, nós precisamos dele. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente passa por dias tão atribulados, que a gente chega na igreja, a gente, de tão triste, não sai nem palavras, né, para que a gente venha adorar o Senhor. Então, até nessa hora, Deus nos ajuda, né? Coloca a palavra na nossa boca, coloca argumento para que a nossa oração não cesse. Então, até aí, Jesus nos ajuda. Né? Em tudo, Jesus nos ajuda. Né? Então, isso é maravilhoso, né, irmã? Verdade. Se não fosse o infinito amor de Deus, quando a nossa tribulação bate ali, aquela coisa que tem que nos provar mesmo, nós não ia ter força pra gente vencer, enfrentar. Sim. Aí você pensa na sua cabeça, no seu subconsciente ali, meu Deus, eu não vou aguentar. E Deus vem com o seu amor infinito, fraternal, incondicional e fala, vai que eu te ajudo, vai que eu tô contigo, vai que eu te... Esforça-te que eu te ajudo. Em tudo na palavra dele ele fala, eu sou contigo, nunca te abandonei e nem te abandonarei. Quem me abandona é você, né? É verdade. Ó, você falou uma coisa muito sábia, irmã. Porque assim, as pessoas têm o costume de dizer, Deus me abandonou. Mas não é Deus que abandona, é a gente que se afasta dele. No momento de dificuldade que você passa aí, porque todos nós passamos, você deveria se aproximar mais de Deus. E a nossa tendência é fazer o quê? Ao contrário. A gente se afasta dele. Né? A gente para de orar, a gente não quer vir mais na igreja, para aqueles que são de dentro, falando daqueles que já conhecem a palavra. Não quer mais vir na igreja, né? Achando que Deus é culpado das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Só que a gente tem que entender o quê? Nós vivemos num mundo que jaz no pecado. Né? Isso aqui, o sistema é dominado pelo maligno. Então, e Jesus nunca prometeu para o crente um mar de rosas. Ele falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu estarei contigo, eu te ajudarei. Jesus promete isso, que vai nos ajudar, que vai nos livrar. E o que a gente tem que lembrar também, tudo que a gente faz aqui é aquilo que a gente colhe. Se hoje eu estou passando por tribulação, se hoje eu estou passando por prova, Deus está me provando, mas é por algo que eu plantei lá atrás. Ou às vezes também pode ser, irmã, uma falha minha. Porque assim, a gente sabe que quando a gente comete algum delito, né, algum pecado que não está na palavra de Deus, isso gera para mim uma consequência. Né? O meu pecado gera uma consequência. Então, às vezes, aquele mal que eu estou passando, que eu estou sofrendo ali, é uma consequência de um erro que eu cometi lá atrás na minha vida. Né? E às vezes a gente culpa Deus, achando que Deus está né, tá fazendo isso para mim, Deus não é bom. Imagina, Deus é maravilhoso. E nos promete que nesses dias de prova, de luta, Ele estaria conosco. Né? Então a gente tem que ter essa consciência, que nem tudo que a gente passa, né, é Deus provando, ou às vezes a gente costuma também pôr muita culpa no inimigo. Mas tem coisa que a gente mesmo que planta. E a gente vai colher aquilo que a gente plantou, aquilo que você falou. Né? O maior inimigo nosso é nós mesmos, Tiago. É verdade. Né? É nós mesmos. Deus ali, como diz no versículo, ele dos nossos pecados ele não lembra, mas ele não está dizendo que nós não vamos ter consequência. Né? Ele nos perdoa. Olha, tem exemplo na Bíblia de vários homens de Deus, mulheres de Deus que pecaram. Deus perdoou, mas a consequência tem lugar que tem até hoje. Né? Eu me lembro de uma história, eu assisti um filme uma vez que o mensageiro disse assim que a mulher falava muito mal dele, né? Mentia, inventava, falava muito, muito mal. Daí ela falava assim, ia lá e falava para o pastor, pastor, eu falei mal de fulano, pastor, o que eu faço? Né? Pastor, se arrepende de todo o seu coração, que Deus não vai te perdoar. Né? E daí passava mais 3 dias, ela vinha e falava, mas eu cometi pecado de novo, eu falei mal de tal fulano, eu inventei isso, isso e isso. Né? Daí o que ele fez? Ele falou assim, vai no alto, no lugar mais alto, leva um travesseiro de pena. Ali você rasga ele e deixa que vai no vento. Depois, daí você vai colher. Vê se você consegue colher tudo. Não consegue, Tiago. Porque o nosso pecado também é assim. Deus nos perdoa, Deus nos limpa, mas a consequência tem. Mas Ele é tão amoroso que Ele nos dá força, né, para nós conseguir seguir adiante. E se livrar disso. E se livrar da tribulação,
das coisas que ficou, né? Porque muitas vezes a gente comete o pecado sem perceber. É verdade. Por isso que nós temos que chegar na casa do Senhor, ou em casa, ou em qualquer lugar, e ajoelhar e pedir: Senhor, me perdoa até daqueles pecados que estão ocultos à minha visão, até aqueles que eu não sei que eu pequei. Porque nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Mas só que nós temos que se arrepender, né? Mas tem consequência. Se você pensar em pecar e não cometer, é uma coisa. Agora, se você peca e faz o ato, daí tem consequência. A consequência você vai ter que pagar. É verdade. Por causa do sistema, por causa do mundo, né? Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, dele não lembra mais. E outra coisa, irmã Clarice, a gente está falando aqui sobre o pecado, mas Deus ama o pecador também? Claro. Sim, né? Como ama, né? Como Ama sim. Né? Porque assim, Demais. Deus não gosta o quê? Do pecado. Deus não ama o pecado. Né? A prática, a atitude errada que às vezes a gente é tomado a fazer, levado a fazer. Mas o pecador, Deus ama. Né? Deus ama o assassino, Deus ama a prostituta, Deus ama o bandido. Tanto é que Jesus, quando esteve nessa terra, qual foi as pessoas que Jesus mais conviveu? Com qual pessoas que Jesus mais andou? Foi com esse aí, né? Foi com a prostituta, foi com o ladrão, foi com o bandido. Foi com esse aí que Jesus esteve perto. Porque ele amou, né? Jesus veio para morrer por todos. Não veio para morrer só por alguns, ele veio para morrer por todos. A palavra é clara. Jesus veio pelos doentes, né? Quem se considera são não vai crer em Jesus. Isso. Né? A palavra do Senhor diz que ele veio para os doentes. E toda a humanidade é doente. Só que nem todos têm a percepção disso, né? E aqui, um detalhe importante, irmã, que você falou ali antes, que Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Vocês já pararam para pensar na dimensão disso? Jesus me tocou agora, e eu estava pensando aqui, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E como que eu me amo? Eu não quero o melhor para mim? Eu não quero o melhor para a minha vida? Eu não quero crescer, né? Financeiramente, espiritualmente, na minha casa? Não quero conviver bem com as pessoas? É isso que Jesus está falando. O que você quer de bom para você, para a sua própria vida, é isso que você tem que fazer na vida do teu irmão. Então, amar o meu próximo como eu amo a mim, tem uma dimensão muito grande isso aí, se a gente for parar para analisar. Porque todos aqui se amam, não se amam? A gente quer ser salvo, né? A gente quer ter bênção, que a gente quer viver feliz, quer viver bem, não é? E é isso que Jesus ali está falando. Ama o teu irmão assim como você se ama. Então faça com ele, né, o mesmo que você queria que fizessem por ti. Né? A mesma atitude, o mesmo amor. É isso que Jesus está falando. Quer comentar alguma coisa, irmã? Eu fico pensando, às vezes, muitos oram o Pai Nosso, né? Eles oram e não percebem. Muitos oram o Pai Nosso e não percebem. O sentido, do que tá disso, dizendo, né? Ali, né? Que Jesus Senhor, ensinou. perdoa a minha ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que a gente já perdoou quem nos ofendeu? Né? Porque a palavra do Senhor é clara, né? Se nós não perdoar o nosso irmão, como que nós quer que o nosso Pai lá do céu nos perdoe? E com certeza, o perdão é a maior e melhor forma de amor, né? Como que eu vou falar para uma pessoa que eu amo? Eu amo você, Thiago, eu amo você, William, eu amo você, Clarice, só que eu tenho um pecado, uma dor ali dentro de mim, que uma pessoa me fez lá no passado e eu não perdoar. A pessoa, às vezes, falou alguma coisa ali e feriu-me no mais profundo do meu ser. E daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu não perdoei. E venho e falo para você que eu amo você. Amor fingido. Amor fingido. Eu esse tenho amor, que voltar lá e perdoar. Esse não é o verdadeiro amor. E você, no caso, teria, né? Não é o teu caso, né? Mas fazendo a comparação, ajoelhar, orar, jejuar, pedir para Deus tirar esse sentimento ruim do teu coração. Porque a partir do momento que você perdoa o teu irmão de todo o teu coração, a palavra do Senhor diz que desce sobre nossa cabeça coroa de brasa vivas. Muitas vezes a gente tem que liberar perdão, né? Até que as pessoas elas se ferem muito fragilmente. O ser humano ele é frágil, ele é sensível, ele é emotivo. Muitas vezes por uma palavra ou uma ação
coisa mínima do dia a dia, assim, você acaba ferindo alguém da sua família, acaba ferindo alguém que está no seu trabalho. Você, por si próprio, você muitas vezes vai chegar na pessoa e falar, olha, me perdoa por algo que eu fiz para você. Às vezes não é nada, mas aquilo está ferindo a pessoa. E isso é uma forma de amor. Sim. Ó, eu vou ler um versículo aqui que complementa isso que vocês falaram sobre perdoar, que diz assim, ó, tá em Lucas 7, o versículo 47. A palavra do Senhor diz assim, ó, por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha lá, a palavra falando, aquele que pouco perdoa, pouco ama. Então, para eu conseguir perdoar o meu próximo, aquele que me faz mal, eu preciso do quê? Do amor de Jesus. E se amar, né? E se amar, né? Isso. Vamos supor, além do amor de Jesus, nós temos que se amar primeiro. Não tem como eu amar o próximo se eu não me amo. É e para mim, para eu, Clarice, me amar, eu tenho que ter o amor de Cristo. Então é um conjunto, né? Uhum. Então é palavras, é o Pai Nosso mesmo, quando a gente vai orar, a gente tem que prestar atenção no que a gente ora, no que a gente canta, né? O nosso pastor sempre fala, né? Que nós evangélicos não mentimos quando nós falamos, mas sim como nós louvamos, né? Cantamos, né? Porque o hino, a oração fala uma coisa e o coração está dizendo outra, né? Que amor ao próximo é esse, né? E tem que condizer as duas coisas, né? Eu não posso falar que amo meu irmão e com a minha atitude eu demonstrar isso de forma diferente. Que daí está sendo um amor fingido, aquilo que a palavra falou, né? Hipocrisia, né? É verdade. Irmão, o amor assim, que nem a irmã falou assim, a gente temos que amar a gente primeiro, né? Para depois amar o próximo. Sim. Quanta gente que quer amar o próximo, mas não se ama primeiro, né? A gente vê pessoas ensinando as outras pessoas, não, é assim que anda. É assim, mas elas mesmas não andam em atitude correta, né? Que nem diz a palavra assim, não tira a trave do olho e quer tirar o cisco do olho do irmão, né? De certa forma está querendo ajudar, né? Sim. Falando pro bem. É importantíssimo, assim, a gente amar primeiramente a gente mesmo, buscando a palavra, o conhecimento, o discernimento, o entendimento, para que Deus dê tudo isso para a gente, para depois a gente passar para os outros irmãos, que primeiro a gente tem que amar a nós mesmos, para depois passar para os outros. Porque assim, quando eu me amo, eu busco Jesus, porque daí eu quero minha salvação. Não é verdade? A salvação, a palavra diz que ela é individual. Ninguém pode salvar o outro, que Jesus já fez isso. Né? Já morreu na cruz, já pagou o preço. Né? Então, o que eu tenho que fazer agora é aceitar esse amor. E daí, quando eu aceito esse amor, conheço a fonte de todo amor, eu começo a amar o meu próximo. Porque a palavra diz ali, ó, em 1 João de novo, né, que falou muito sobre amor, João. O capítulo 4, 19 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, como eu vou dar a alguém amor se eu não tenho? Como é que eu posso dar a alguém algo que eu não tenho? Então, primeiro eu preciso conhecer Jesus, que é a fonte de todo o amor, para depois eu passar a amar o meu próximo. Não é verdade? Senão a gente não consegue. Como a gente falou antes no decorrer do programa, no início, sem Jesus a gente não consegue amar o próximo. Porque é difícil. Né? Porque às vezes o nosso próximo, inclusive aqueles que estão mais perto da gente, são as pessoas que são mais propícias a nos afrontar, a falar uma palavra contrária para a gente. E Jesus fala o quê? Que a gente deve amar os inimigos. E Jesus vai muito mais além ainda. Nós devemos orar por eles. E não é orar praguejando, né? Maldizendo, não. É orar abençoando a vida do bendito lá. Daquele que fala mal, daquele que pega no pé. E a gente, como cristão, a gente tem essa responsabilidade muito maior. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. A fonte de todo amor mora dentro de nós, né? Do nosso coração. Então devemos mostrar a diferença. Acho que a gente nem devia cobrar muito isso da pessoa lá de fora do ímpio, porque não conhece a palavra de Deus, não teve o verdadeiro encontro. É porque através então, da nossa a diferença é nossa. É através da nossa diferença, de eu mostrar para o meu irmão, de eu mostrar para o meu vizinho, de eu mostrar para o meu parente, de eu mostrar para aquela pessoa lá que me critica, que fala mal de mim, que eu sou diferente, que eu vou orar e a pessoa vai vir me afrontar, eu vou falar, Deus te abençoe, vai com Deus, que Deus te ilumine sua vida. É ali que ela vai ver a diferença e vai ver, nossa, a pessoa é abençoada e é transformada por Deus mesmo. É de Deus, né? É de Deus. A pessoa tem que olhar pra gente e tem que ver Cristo vivendo na gente. A nossa face tem que resplandecer Jesus. Se não vê, a gente não tem credibilidade nenhuma, né? Claro.
Só que assim, também vamos deixar claro o outro lado, para que os irmãos de casa não fiquem confusos, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ser falhos. Porque Com certeza. Porque ser crente, ser evangélico ou qualquer nome que as pessoas nos denominam pra gente, não significa que a gente vai ser perfeito, né? Nós temos a consciência, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade, mas a gente também passa por dias maus. Passamos por problemas, né, em casa, financeiro, tem dias que a gente vai estar um pouco meio triste, um pouco estressado com o serviço, né? Pode ser, né, pode vir a acontecer que a gente também lance uma palavra um pouco mais áspera, mais grosseira com o irmão, né? E as pessoas lá de fora cobram muito isso da gente. Ah, mas você não é crente, você não devia falar assim. Você não é crente, você não devia agir assim. Mas também a gente é falho, né? E a gente está aqui também para tentar se corrigir, se aperfeiçoar, né? É que as pessoas, eles cobram muito, mas eles sempre têm que ter um alvo na igreja, né? Sempre os novatos que vai chegando. Ele vê aquela pessoa, o pastor, né? O perfeito, né? Mas só que a palavra do Senhor diz que a gente não pode seguir o homem. A palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem. Verdade. O homem é cheio de falha. Então nós temos que seguir o verdadeiro amor, que é Jesus, é Deus. Focar nele. Focar nele, né? Nós, seres humanos, somos falhos, né? E assim, veio no meu coração para dizer para muitos jovens, muitas pessoas, que o amor ao próximo é também amar a si mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Muitos jovens, muitas pessoas estão na droga, estão se mutilando, né? Muitas pessoas estão se machucando porque não se amam, né? Pessoas que têm mania, fetiche, né? Bebedeira, fumo, drogas, estão se matando. Isso não é amor. Isso é destruição. Então, eu quero falar para o jovem, não só para o jovem, mas para todos que estão ouvindo. Analisa a sua vida. Você está se amando? Se você está se amando, dê amor para o próximo. Se você não está se amando, procura Jesus, procura a palavra do Senhor, que ela é toda amor, do começo ao fim da palavra do Senhor, este manual maravilhoso de amor, para poder sentir no coração o que é o verdadeiro amor. E daí para depois amar o próximo. Porque muitos jovens estão morrendo por falta de amor. Amor próprio, né? Então, isso eu sinto em dizer que a maioria das pessoas que eu converso lá fora não se amam, né? Com o meu grupo vai, né? O grupo Caminhando com Cristo, o grupo da igreja, vai fazer visita nas casas. Às vezes a gente volta tão entristecido e a pessoa às vezes não aceita a palavra de amor, não aceita a oração. Não, eu estou bem, não tem nada a ver, eu estou usando isso aqui, logo eu largo, eu uso até quando eu quero, né? Mas a gente olha no corpo deles, estão tudo picado, estão tudo machucado, né? Ferido, né? Ferido. E como que está a alma deles? O coração. Se a carne está assim, imagina por dentro, Tiago. Verdade. Né? E daí, é porque não tem Jesus. Porque se tiver Jesus, que é o dono do amor verdadeiro, eles vão se encontrar, daí eles vão poder fazer o que nós estamos falando aqui. Amor ao próximo, Bíblia, amor de Deus. Dentro da Bíblia diz que somente em Deus nós preenchemos o vazio que tem dentro de nós. Não adianta ir em balada, não adianta você procurar a bebida, não adianta você procurar o cigarro, não adianta você procurar o sexo, não adianta. Se você não se entregar a Deus e pedir, Senhor, preenche o meu vazio, você vai fazer tudo o que o mundo lhe oferece, menos preencher o seu vazio. É verdade. E talvez em casa esteja pensando, quem somos nós para falar disso? Mas nós temos autoridade para falar disso por um motivo. Nós já estivemos lá. Não é verdade? Todos nós aqui não somos cristãos de berço, né? Eu mesmo vivi muitos anos no mundo. E pratiquei tudo isso aí que a irmã falou, bebedeira, usei droga, né? Eu era lá do fervo, da balada. E a gente pode dizer com convicção que isso não preenche, né? Só começou a preencher o vazio, esse espaço em branco que você falou, a partir do momento que a gente veio para Jesus. E às vezes, e vou contar até uma experiência minha, talvez seja isso que passa na cabeça de muitos jovens aí em casa, que é o seguinte, as pessoas, era o que eu pensava de mim, não chegam a Jesus, não vêm à igreja porque não se sentem dignas. Eu pensava dessa forma, sabe? Mas eu pensava assim na minha cabeça, Deus é santo.
Como é que eu, pecador, sujo, imundo, vou chegar na presença de um Deus santo? E daí eu me senti indigno de estar na igreja. Eu me senti indigno de estar na presença do Senhor. Até que um dia um homem de Deus falou para mim, filho, você está pensando errado. O inimigo colocou isso na sua cabeça para que você não procure. Porque Jesus, é ao contrário, Jesus ama o pecador. Ele quer que o pecador esteja na igreja. Por isso que a gente costuma falar que a igreja, ela é um hospital. Porque é ali que você tem que estar. O lugar do drogado, daquele que é viciado, ou que pratique qualquer outra coisa contrária à palavra, o lugar de ele estar é na igreja. E a gente tem essa mania de querer achar que porque Deus é um Deus santo, né, a gente não pode se achegar a Ele. Mas com o sacrifício de Cristo na cruz, Ele nos abriu esse novo caminho. Agora podemos nos achegar perto de Deus, mesmo que Ele seja um Deus santo. A palavra diz que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E a palavra do Senhor também diz que venha como está. Não procure ser perfeito, se corrigir, para depois vir buscar o Senhor, porque daí você nunca vai conseguir. Nós devemos vir como estamos, sujo, cheio de carrapicho, manchado. E daí com o tempo nós vamos lá lavando nossas vestes no sangue de Jesus até que ela fique branca como a alva. É isso que foi dito no início, né, Tiago? Que Jesus veio para os doentes. Para os doentes. Né? Tem muita gente que não tem doença física, mas tem doença da alma, tem doença do coração. Depressão. Uma palavra que um pai, um namorado, um marido disse há muitos anos atrás, e isso está machucando, né? E está perdendo o amor próprio por isso, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, venha como está. Né? Jesus veio para os doentes. Então, é Jesus que vai nos limpar. É Jesus que vai nos preencher o nosso coração, o nosso vazio. É Jesus que vai nos exaltar. Nós somos tudo cheio de falha, como o irmão Tiago disse ali. Quando eu vim para Jesus, eu era suja. Eu era viciada. Jesus me libertou. E hoje eu tenho o meu testemunho para poder ajudar outros jovens, outras pessoas. Né? É isso que é o amor de Deus. Muitas vezes as pessoas, a nossa própria família, ou os nossos vizinhos, nossa, mas essa pessoa, ela vai tanto na igreja, tinha que ser santa, faz essas coisas aí, né? Só que, tipo, a igreja é o lugar dos doentes. A gente vem na igreja por quê? Porque eu tô precisando de Deus. Sim. Deus é o amor, Deus é o médico dos médicos, Deus é aquele que nos perdoa, que nos limpa, que nos lava. Por que as pessoas têm o pensamento errôneo de pensar que a gente está aqui porque a gente é perfeito? Uhum. Se você em casa pensa que a gente é perfeito, está enganado. Vem para a igreja que você vai conhecer e você vai saber, aqui é o lugar dos doentes, aqui é o lugar de quem está precisando de cura, tanto no coração, quanto na alma, quanto no seu corpo. E a gente está aqui procurando aquele que pode nos oferecer isso. Com a gente certeza. veio atrás da fonte. Logo, minutos atrás, nós estávamos conversando ali, eu senti o desejo de comentar que nós não somos perfeitos. E o meu pai, na angústia da morte, no leito da cama, ele falou, filha, estou morrendo e estou me convertendo. Então, nós todos os dias, nós estamos no processo. Todos os dias, nós temos que se aperfeiçoar. Todos os dias nós temos que melhorar. Se nós estamos na casa de Deus, se nós entremos se arrastando, todo cheio de carrapicho, pesado, sujo de lama, e daí nós fomos se limpando. A partir do momento que nós estamos se limpando, que nós já estamos caminhando com as nossas próprias pernas, nosso dever é de ajudar o irmão que já entrou também se arrastando. E igual como o pastor diz, você veio doente, veio se arrastando, você ficou em pé, você já é enfermeiro, você já começa a ajudar o irmão. Melhorou mais um pouco, você já é médico. Então, é isso, o processo na igreja é esse. E que maravilhoso, né? A gente entra aqui na igreja doente e Jesus nos transforma e saímos daqui médicos para ajudar aqueles que estão doentes. Glória né? a Deus. Isso é muito maravilhoso, né? Por isso que a gente fala que o amor de Jesus, ele foge de todo o entendimento e para o mundo isso é loucura. Porque o que ele fez na cruz é loucura. Porque Jesus, ele foi o quê? Vamos lá. Foi humilhado, né? Não só no seu corpo, mas como psicologicamente. Deus foi muito humilhado. Porque ele veio para morrer para um povo, e aquele povo era rebelde, né, da sua própria nação, onde Jesus nasceu. Rejeitou ele. Né? Bateram nele, socaram ele, cuspiram na cara dele. E mesmo assim, Jesus se manteve amando aquela humanidade, aquele povo até o fim. E esse amor que é maravilhoso, o mundo não compreende isso. Né? E é isso que a gente está tentando passar hoje para vocês aí de casa.
Porque Jesus sofreu tudo isso por amor. E ele decidiu passar por isso. Ele quis. Ele se doou. A Bíblia fala que Jesus doou a sua vida, né? Ele fez oferta pelo pecado e diz a Bíblia que ele se agradou com isso. Jesus ficou feliz por ter morrido no meu e no seu lugar. A gente costuma dizer que aquela cruz, ela era maior do que o tamanho dos braços e das pernas de Jesus, porque não era para ele estar lá. Era para eu, era para a irmã Clarice, era para a irmã Alessandra, para o irmão William, era para você aí de casa estar pregado naquela cruz. Mas ele se colocou no nosso lugar. Ele se doou em nosso lugar, né, para fazer aquilo que nenhum homem podia fazer. Porque suportar todo aquele sofrimento é só Jesus mesmo. Porque hoje, por pouca coisa que acontece na vida da gente, a gente já reclama e murmura e já não quer saber mais do Senhor, já quer virar as costas para Deus, né? Então, tinha que ser Jesus mesmo, porque não existe, né, um outro ser que tem um amor tão grandioso pela sua criatura do que o próprio Criador, né? Necessitava vir o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, né, vir morrer aqui por você e por mim, porque a gente não suportaria o que ele suportou, né? Nosso Jesus foi um verdadeiro exemplo de amor cristão, porque o amor de Jesus, quando a gente fala de amor de Jesus, é o quê? Ele se doou, né, sem esperar nada em troca, porque Jesus fez tudo isso, ele deu a sua vida sem esperar nada em troca. E quando a gente está falando de amor aqui, a gente está falando desse amor. Esse que é o amor verdadeiro, né? Porque Jesus, ele deu a sua vida sem esperar nada em troca de mim e de você. Ele simplesmente foi lá, suportou todo aquele sofrimento e morreu na cruz. Não esperou que eu e você fizesse alguma coisa, né? Ele fez, ele doou. E o amor verdadeiro de Jesus é esse. A gente amar o meu irmão, amar aquele que me faz mal, né? Ou amar aquele que me ama também, amar todo mundo, mas sem esperar nada em troca dele, sem esperar que ele me retribua. Jesus fez isso. E como imitadores de Cristo, que a palavra diz que devemos ser imitadores de Cristo, devemos agir dessa mesma forma. Amar o nosso próximo acima de qualquer circunstância, né? Essas picuinhas, essas coisas que acontecem no dia a dia, não pode ser maior do amor que a gente sente por essas pessoas. O amor tem que ficar sempre maior, tem que sempre prevalecer. Porque senão a gente não consegue crescer, a gente não consegue evoluir, né? É necessário isso. Verdade, Thiago. E a pessoa também vê assim, né, aquele drogado. Olha lá, tá querendo dar um de santinho agora, né? No jugo, né, irmão? Já no jugo, já, né? E a pessoa tá andando na palavra de Deus, já foi lavado no sangue de Jesus Cristo, por causa disso aí mesmo que você disse, né? Que foi humilhado. E eu queria ler um versículo aqui. Amém. Que fala bastante assim, que a gente realmente andava perdido, né? Só que Jesus, ele foi humilhado por nós. Eu vou ler aqui Isaías 53, o versículo 6 e o 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre Jesus, né? Sim. O pecado de nós todos caiu sobre Jesus Cristo. Ele levou, ele pagou por tudo. Aquela cruz era grande, ele tomou todos os nossos pecados. Pagou o preço. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele ficou calado. Se tivesse outro jeito, não existe outro jeito da gente ser salvo senão pela cruz. Que Jesus Cristo ali, ele morreu, ficou quieto, foi humilhado demais, cuspiram na cara dele. E se ele reclamasse ali, talvez a gente estaria em risco a nossa salvação, mas ele cumpriu tudo certinho. Foi tudo com êxito, glória a Deus por isso aí. Amém. Ele podia ter desistido, né, de tanto sofrimento. Quando ele orou lá no Getsemane, falando, Senhor, afaste de mim esse cálice. Mas olha a humildade de Jesus. Mas não faça, né, só faça isso se for da sua vontade. Porque eu não quero que seja feita a minha. E Deus cumpriu a vontade na vida de Jesus. Que o plano de Deus era esse, que ele morresse na cruz. Mas Jesus até ali naquela hora de angústia, porque Jesus já estava sofrendo angústia de morte, até ali ele ainda foi humilde. E ele decidiu morrer até o fim. Ele foi até o fim, né? Ele decidiu ali ir até o final. Ele tomou o propósito de Deus na vida dele e seguiu. Perseverante, né? Isso, né? Mas ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele maldizeu, né, o nome do pai dele. Muito pelo contrário, né?
Jesus fez tudo certinho, cumpriu tudo certinho, conforme a lei, conforme os profetas, né? Jesus foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, né? Vem fazer parte desse povo que ama, desse povo maravilhoso e entre, né? Regozije-se com esse amor de Jesus, amém? E sempre acompanhe nossos programas, porque nesse programa aqui você sempre vai andar na direção certa, amém? Tchau, até o próximo programa.